SM Agora. Apoio Cultural. Quatrum Soluções Empresariais. Olá, o nosso telejornal Santa Maria Agora está começando, convidando você a acompanhar, porque o tema é da mais alta pertinência aos tempos atuais. Aos desdobramentos da crise sanitária, da crise de saúde, que também atinge não só a esfera econômica, como as relações trabalhistas. Vamos conversar com o Dr. Wagner Pompeu, do Escritório de Advocacia e Consultoria Wagner Pompeu. Nosso programa tem o apoio cultural da Quatrum Soluções Empresariais. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, doutor. Muito obrigado. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, André. É uma satisfação enorme poder retornar a essa casa que sempre tão bem nos recebe. Merecido. Principalmente em tempos desses debates tão candentes no cenário político, que refletem nas decisões que vão redundar aí nas relações trabalhistas, né, doutora? Como, por exemplo, essa recente medida provisória 966, que o senhor pode começar abordando para nós, que responsabiliza agentes administrativos sob o ponto de vista das suas responsabilidades, né? E responsabilização, consequentemente. Perfeito. André, nós tivemos agora uma recente medida provisória, né, de autoria do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que é a medida provisória 966, que trata justamente dessa questão relativa à responsabilização dos agentes públicos, né, na esfera civil e administrativa, em razão dessas decisões que são tomadas agora no trato dessa crise de saúde que nós enfrentamos. A pandemia, né, do novo coronavírus, o Covid-19. O que essa medida provisória ela busca estabelecer é uma espécie de isenção de responsabilidade para os agentes públicos, né, que somente poderiam ser responsabilizados a partir de então se agissem com dolo ou erro grosseiro. Então, essa medida provisória, André, nós podemos dizer que o que ela faz é inverter a nossa regra geral. Nossa regra geral sempre caminhou no sentido de que, presente o nexo de causalidade, ou seja, presente então um dano e uma ação ou omissão que tenha o gerado, nós sempre vamos ter uma responsabilização daquele que deu razão a esse prejuízo, né? E o que a medida provisória faz então é procurar, né, limitar um pouco essa responsabilidade e fazer com que esses agentes públicos só venham a ser responsabilizados quando agirem por dolo ou erro grosseiro. E isso, como já era de se esperar, então acabou sendo, né, motivo de debate, né, no nosso STF na semana passada. O STF interpretou essa medida provisória, que atualmente está correndo no nosso Congresso Nacional para ser convertida em lei, de uma maneira mais restritiva. O que o STF, por maioria, fez na semana passada foi definir que sempre que nós tivermos um agente público adotando algum tipo de postura que contrarie uma orientação técnica e científica, a exemplo das recomendações da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, isso vai ser interpretado necessariamente como um erro grosseiro e poderá, ao contrário da ideia que tinha a medida provisória 966, a sua responsabilização civil e administrativa. Essa questão também me parece que entrou muito na área da segurança pública também, havia também uma ilação direta com a responsabilização dos agentes, né? Sim. Em relação a essa questão, até como aconteceu agora há pouco no Rio de Janeiro, que vai se promover a investigação da morte daquele menino de uma ação policial, né? Sim, essa também é uma outra temática que foi bastante discutida já desde o início do ano, né? Onde se procura ampliar, né, as possibilidades que os agentes públicos têm, os policiais e aqueles que estejam atuando, né, em favor do Estado e, de alguma maneira, blindá-los, né, ou trazer uma maior facilidade no reconhecimento de uma legítima defesa, um exercício regular de direitos que seriam causas de exclusão da ilicitude. Perfeito. O senhor é professor universitário nas áreas do direito do trabalho e também no direito penal. Gostaria que o senhor abordasse aí também os efeitos nas faculdades particulares, que até lia ontem, o prognóstico é sem possibilidade de uma previsão de quem vai retomar, como vão conseguir, dada a questão dos alunos acompanharem pelos meios tecnológicos, recuperarem aulas, recuperarem pagamento de parcelas, enfim, toda essa questão que está redundando também. Como é que está esse seu ambiente também aí, professor? Sob o ponto de vista, claro, não da sua faculdade que o senhor ministra a aula, mas a partir do que o senhor está vendo, a experiência que está tendo nessa relação.
André, a gente vive um momento muito difícil, né? Um momento sem precedentes, o qual nunca antes nós vivenciamos. O que as instituições de ensino têm optado por fazer, e aí com muito acerto, penso eu, é seguir essas normas técnicas e científicas aí, a exemplo do que tem feito a Organização Mundial da Saúde, né? A gente tem que entrar nessa questão do isolamento e me parece que tão logo a gente não vai conseguir retomar, né, as atividades educacionais da forma como nós tínhamos antes. O que a gente tem feito agora é seguir as atividades, né, normalmente mais utilizando os meios tecnológicos, até porque a gente, se não o fizer, teremos um completo prejuízo do calendário acadêmico, né? Exatamente, é o que eu tinha pensado anteriormente. Professor, na questão do trabalho, agora nas relações de trabalho, tem havido muitas mudanças, tem havido denúncias de que há uma série de demissões sem os respectivos direitos, ou seja, o trabalhador estaria nesse momento desprotegido do cumprimento dos direitos, o que se supõe, sendo vindo a se confirmar esse caráter de denúncia, haverá uma enxurrada de ações em busca desses direitos na justiça, professor? Nós sempre vivemos já um contexto muito crítico do ponto de vista do direito do trabalho no Brasil. Eu sempre gosto de destacar que nós temos muitos empregadores que acabam fazendo pagamentos equivocados por completa ignorância, mas em contrapartida nós temos aqueles que também sabem estar agindo de maneira contrária ao que estabelece a legislação. E que por isso o melhor caminho é sempre que estejam orientados por um advogado, de preferência especialista na área do direito do trabalho. Mas nós não podemos ignorar que essa crise ela vem para realçar ainda mais esse contexto, né, alavancar ainda mais esses números, né, que nós já tínhamos antes e que eram críticos, né. O aumento do número de reclamatórias trabalhistas e de trabalhadores que, em especial, foram demitidos nesse período de pandemia e que não receberam qualquer valor a título de verba rescisória é muito grande. Eu tenho, pela experiência agora aqui na nossa cidade, vários processos envolvendo isso. Trabalhadores que sequer abaixo na carteira de trabalho conseguiram, sequer tiveram alcançado o TRCT ou a chave para saque dos valores depositados junto ao FGTS e alcance de guias para habilitação do seguro-desemprego. E isso faz com que esses trabalhadores que já estavam naturalmente numa situação de vulnerabilidade venham a ficar numa situação ainda mais crítica. Outra questão, professor, na relação trabalhista. Como é que está funcionando essa dinâmica que foi aprovada também por medida provisória de redução de horas de trabalho, né, como uma medida paliativa para evitar o desemprego, e também por via de banco de horas, e que o trabalhador também se sente inseguro com relação à continuidade, redução de horas e, consequentemente, também redução dos seus vencimentos. Como é que está funcionando essa dinâmica aí que o senhor comentou num outro programa, né, porque faz parte de uma outra medida provisória, tem toda a dinâmica de que afastou o sindicato, pela primeira vez você viu isso nessa história da relação negocial, afastou o sindicato dessa parte de proteção do trabalhador, né, de observação aos cuidados do direito do trabalhador. Perfeito. Nós estamos vindo desde 2017 já com uma nova ideia, né, uma ideia de flexibilização das relações de trabalho. Então, nós tivemos sempre a presença do sindicato de uma maneira muito intensa, né, e muito onipresente no que diz respeito à questão trabalhista. A medida provisória 936, ela trouxe ali, então, a possibilidade de a gente adotar algumas medidas para que as empresas consigam enfrentar a crise e os trabalhadores não sintam, né, tão diretamente esses efeitos, ou seja, não venham a ser demitidos e fiquem em uma situação ainda mais delicada. Então, o que o governo fez? Editou a medida provisória 936, através da qual, dentre essas medidas possíveis, está a colocação dos trabalhadores em férias coletiva, ou a antecipação de férias, ou ainda essa que talvez tenha sido a mais adotada, possibilidade de redução de jornada de trabalho e, consequentemente, dos salários. Sendo que, André, quando o empregador ele opta, né, ele e o seu funcionário, por essa redução pode ser de 70%, 50% ou 25%. E automaticamente este percentual ele é complementado então pelo governo federal. Sim. O que eu quero dizer com isso? Se nós fizéssemos um acordo individual no qual eu reduzo 50% do teu salário, tu teria uma carga horária de 50%, receberia 50% do salário
e os outros 50% seriam custeados pelo governo, que te pagaria, né, 50% do que viria a ser um seguro-desemprego que tu receberia se tivesse sido demitido. Então foi uma sistemática que o nosso governo trouxe para tentar dar um fôlego para as empresas e não deixar ao mesmo tempo o trabalhador em uma situação, né, de desemprego. Foi muito polêmico, a verdade. Sim, alguns partidos foram até o STF, questionaram o fato de justamente isso poder ser firmado por acordo individual. E nós tivemos ali uma medida liminar do ministro Lewandowski, sobre a qual falei na última oportunidade que estive aqui, suspendendo então a possibilidade de um primeiro momento isso ser firmado por acordo individual. O que o ministro fez então foi dizer que em um primeiro momento deveria ser notificado o sindicato, que em 10 dias deveria, a partir do conhecimento desse desejo de efetuar essa redução, compor isso através de acordo de negociação coletiva, né? Só que essa liminar que foi concedida pelo ministro Lewandowski, ela quando foi para o pleno do STF, ela não foi referendada. Então voltamos à nossa regra inicial e hoje, para aqueles trabalhadores que recebem até R$ 3.135, é possível firmar esse acordo para redução de jornada e horas por acordo individual escrito. Bom, eu não sei se peço a sua opinião sobre o que o senhor pensa sobre isso ou se lhe digo direto. Não há acordo, porque o trabalhador está numa posição privilegiada, numa condição fragilizada. O que tem acontecido é que as empresas simplesmente estão passando a folha, assine aqui, nós garantimos o seu vencimento com a diferença, enquanto que o nosso acerto lá com o governo é conosco, tá bem? E o sujeito está assinando porque ele não tem nenhuma alternativa de acordo nem de negociação, doutor. Exatamente, eu tenho ouvido vários relatos nesse sentido, né, de empregadores que não negociam, e essa redução ela não é acordada, ela é simplesmente trazida e colocada, né, de uma maneira unilateral. Nem explicar. E do trabalhador é exigido única e exclusivamente uma assinatura, né, para que isso possa ser referendado. Claro que sempre que acontecem esses acordos, cabe ao empregador fazer a notificação do governo para que essa complementação possa acontecer, né? Sim. Mas, de fato, não está tendo esta negociação. E que expõe exatamente aquilo que foi alertado. Fragilidade do trabalhador, não tem condições de individualmente sentar à frente. No que o sindicato supria essa representação política, né? Para deixar o trabalhador mais fortalecido na sua questão. Não sei também qual é a questão, se caminhamos para cada vez mais esse esvaziamento da representação sindical nessas relações, doutor? Olha, opinião pessoal, claro, não tem legislação ainda nisso. Claro, né? Eu posso lhe dizer, André, que a ideia da reforma trabalhista foi flexibilizar, foi a gente substituir, né, aquele legislado por um negociado, é tentar trazer mais autonomia de vontade para as partes. O que eu tenho questionado, trabalho muito com os meus alunos, é em que medida nós podemos dizer que existe uma verdadeira autonomia? Porque nós vivemos em um país muito desigual em que nós temos um alto índice de desemprego. E, como a gente diz no jargão popular, se tu não queres, tem quem queira. Então, assim, de fato, essa própria negociação da medida provisória 936 com redução de jornada e salário deixa isso muito claro, né? Em que medida o trabalhador teria voz ativa para chegar e dizer, olha, não, eu não quero esta redução. Né? Daqui a pouco, ao se negar a compor desta forma, ele sofre um tipo de represália ou é demitido, ficando numa situação ainda mais crítica. Então, a gente tem que analisar com muito cuidado essa questão da flexibilização e de entender que o trabalhador, ele hoje em dia, diferente do que aconteceu lá quando surgiu a CLT, na década de 40, ele está numa posição de maior igualdade para com o empregador. Eu acho que essa é uma questão muito importante a gente pensar. Muito bem. O senhor também aqui, advocacia e consultoria. Eu lhe perguntaria o seguinte, doutor, a título também de curiosidade, de informação. Depois da última reforma, né, da mini reforma trabalhista que tivemos aí na virada de 2018 para 2019, né? 17, final de 17. Final de 17, perfeito, passa tudo tão rápido. Que teve a criação da jornada intermitente, é isso? Perfeito, As empresas chegaram a consultar, perguntar. Eu achei assim uma questão muito interessante essa jornada intermitente, doutor. Perfeito. Uma primeira colocação que eu gostaria de fazer a respeito da reforma, André, é que ela foi uma reforma votada às pressas.
ela foi uma reforma votada da noite para o dia. Ela era uma reforma necessária, penso, mas ela não poderia jamais ter acontecido da forma como aconteceu, sem a necessária reflexão que um assunto como esse, que atinge um sem fim de pessoas, exige. Por que eu digo isso? Porque logo que a reforma trabalhista entra em vigor, o presidente Michel Temer, então, na época, ele deu origem à medida provisória 888, que acabou trazendo algumas medidas alternativas e complementavam de uma maneira muito importante e interessante a reforma trabalhista. E essa medida ela não foi votada a tempo. Então nós voltamos à redação original da reforma trabalhista e essa reforma ela tem algumas lacunas. E no que diz respeito ao intermitente, essa é uma delas, né? Sim. Porque nós temos ali um instituto novo trazido como uma forma de talvez aumentar o número de postos de trabalho, mas nos faltam várias especificações do ponto de vista contábil, dos recolhimentos, né, das rescisões e tudo mais. Eu penso particularmente, até pelos julgados que já surgiram agora mais recentemente, que essa questão relativa ao trabalho intermitente, ela é interessante? Sim, até é interessante. Sob o ponto de vista de proteção, desculpe, mas só para... Perfeito. Né, mas agora, se funciona... Claro, mas ela não é uma alternativa que nós vamos poder utilizar assim a esmo, né? O que vai acontecer é que, por exemplo, quem poderia, penso, contratar um trabalhador intermitente? Uma determinada prefeitura que contrata um médico por carteira assinada, e esse médico presta 5 horas de serviço para um município, 10 horas de serviço para o outro e assim sucessivamente. Um determinado estabelecimento do ramo alimentício, um restaurante, por exemplo, que precisa em determinados dias 5 funcionários fixos, mas em um dia de maior movimento precisa de 2 ou 3 a mais. Então seriam situações extremamente pontuais, né? Porque o intermitente seria aquele trabalhador que ele tem um vínculo de trabalho, mas não necessariamente ele tem uma garantia de que será chamado, de que terá um salário mínimo garantido. Poderia acontecer, André, de tu teres um vínculo de intermitente e daqui a pouco não ser chamado uma vez sequer ao longo do mês, né? Então, em que medida isso traz garantia ou traz segurança? Concordo, cheguei a estudar exatamente nessa questão. Me remeteria de novo ao velho problema da fragilidade. Eu não conseguiria ter um volume adequado para me manter com recursos satisfatórios às minhas necessidades durante o mês, né? Perfeito. Interessante a questão. Muito bem. Olha, só porque terminou o nosso horário, senão eu perguntaria, mas se o senhor quiser arriscar em 1 minuto, o país está juridicizado, doutor? O STF é a última palavra no país? Olha, a gente vive um momento em que nunca se prestou tanta atenção no que diz respeito à questão jurídica e aquilo que se decide em Brasília, né? Eu acho que desde aquele processo do mensalão, André, a gente criou uma nova cultura, né? Uma cultura de televisionar julgamentos e decisões. Que não havia, né, doutor? E que não havia. E que eu acho que é bastante importante e que pode nos ajudar a construir, sim, um futuro melhor. A gente está tendo um momento de muito ativismo, né? Mas eu acho que isso tem se acirrado muito em razão desse momento político difícil que nós enfrentamos, né? E em que nós temos assim um extremismo muito forte de ambos os lados, né? Uma polarização, digamos assim. Engajamento ideológico. Exatamente. Muito obrigado pelas suas respostas, pela sua atenção aos nossos telespectadores. Doutor Wagner Pompeu, prazer tê-lo aqui conosco. Volte mais vezes, tá bem? Perfeito. Acompanhe a nossa programação pelas redes sociais, compartilhe, curta. Estamos aí para comunicar junto com você sempre o melhor conteúdo. Até o nosso próximo encontro. SM Agora. Apoio Cultural. Quatrum Soluções Empresariais.